Bom, então nós vamos estar dando início hoje à aula de Práticas Contábeis 3, né? E lembrando, nós estamos gravando a aula para que depois os alunos possam estar assistindo ou revendo o conteúdo, né? E nós vamos estar fazendo a aula com um PowerPoint que eu vou estar compartilhando com vocês agora. Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver bem a projeção aí, o PowerPoint? Sim. Ok, então. Sim, professor. Conseguindo ver. Perfeito. Então eu vou estar falando na aula de hoje, alguma coisa é uma revisão, né? E eu vou falar também, então, escrituração contábil digital, escrituração contábil fiscal, e vou falar um pouquinho do e-social, que é o sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, né? Então, tudo isso que nós estamos falando na aula de hoje, ele está dentro do ambiente SPED, né? Que é o Sistema Público de Escrituração Digital. Então, lá você vai encontrar os diversos módulos, né, que fazem parte do ambiente SPED, e dentre eles nós vamos ter lá a escrituração contábil digital, a escrituração fiscal digital e o e-social. Então, retomando uma coisa que nós já havíamos visto anteriormente, mas vale a pena sempre reforçar, o SPED ele tem como objetivo, principalmente, promover a integração dos fiscos, né? Então, é só lembrar o seguinte, ele integra não só a fiscalização da Receita Federal, que é o Fisco Federal, né? Mas também as secretarias de Fazenda dos estados, né? E mediante o que? A padronização e compartilhamento das informações contábeis e fiscais, respeitadas as restrições legais. Então, dependendo do que tiver de restrição entre um estado ou outro, né? Então, ele vai estar respeitando isso, mas é uma forma de todo mundo estar compartilhando essas informações aí. Ele também tem como objetivo racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias, né? Para os contribuintes. Então, com o estabelecimento do que? Uma transmissão única de distintas obrigações acessórias de diferentes órgãos fiscalizadores. Então, ao invés do contador estar mandando uma série de obrigações acessórias, ou para a Receita, ou para a Secretaria de Estado da Fazenda, ou não sei o que e tal, ele manda, colocando todas as informações no ambiente SPED, e lá os órgãos fiscalizadores têm acesso a todas essas informações, né? E também ele tem como objetivo, né, tornar mais rápido, mais célere, né, a identificação de ilícitos tributários, ou seja, erros, omissões, enfim, todas essas coisas que não deveriam acontecer, né, mas acontece. Então, o SPED ele proporciona o quê? Um melhor controle dos processos, né? A rapidez no acesso das informações e também proporciona uma fiscalização mais efetiva de todas as operações que a empresa faz. Por quê? Ele faz o cruzamento de dados, né? E faz também uma fiscalização através de auditoria eletrônica. Então, os contadores têm que tomar muito mais cuidado, tem que estar muito mais atento com relação a tudo aquilo que ele vai disponibilizar lá no ambiente SPED, porque é muito mais fácil agora para a fiscalização pegar erros, né? Eles cruzam rapidamente as informações e, através desse banco de dados que eles estão formando aí, conseguem detectar erros de uma maneira muito mais rápida, né? Muito mais efetiva, e acaba punindo a empresa, acaba punindo o contador que cometeu o erro, cometeu a infração. Ok? Então, por isso que a gente tem que estar muito mais atento, muito mais responsável em relação a tudo aquilo que é necessário ser informado, ser disponibilizado lá no ambiente SPED. E aí a gente tem que relembrar uma outra coisa, né? Tudo isso aí, ele tem uma legislação por trás, né? Então, como é que foi instituído tudo isso aí? Então, a gente começa pelo Conselho Federal de Contabilidade, né?
A gente está falando de uma escrituração digital, ou seja, uma escrituração que não requer mais papel, não requer mais documentos, livros, né, como nós tínhamos anteriormente. E aí o Conselho Federal de Contabilidade, ele foi a primeira entidade a reconhecer a forma de escrituração digital e estabeleceu as formalidades dessa escrituração contábil em forma eletrônica através de uma resolução, a resolução do CFC 1299 de 2010. Então já fazem 10 anos que foi regulamentado isso pelo Conselho Federal de Contabilidade. Também a Secretaria da Receita Federal, ela, através da escrituração contábil digital, né, para fins fiscais e previdenciários, ela regulamentou através da Instrução Normativa da Receita Federal 1420 de 2013. Então, essa daí é a regulamentação que está valendo, né, que ela já vem de uma regulamentação anterior, mas a que está em vigor no momento é a 1420 de 2013. E também nós temos aí o Departamento de Registro Empresarial e Integração. Por que tem que lembrar desse detalhe aí, né? No âmbito comercial, o livro digital é regulamentado por essa instrução, né? A Instrução Normativa DREI de 11 de 2013. Então, o que tem que lembrar? Antes da escrituração digital, a escrituração era feita através de livros. E esses livros tinham que ser registrados na junta comercial, no cartório, em algum ambiente que é onde a empresa fez o seu registro inicial para poder funcionar. E com a parte de escrituração digital, também é necessário fazer essa validação, esse registro, só que dos arquivos digitais. Então, não é mais necessário você manter a escrituração em papel, não é mais necessário você fazer todo aquele trabalho de encadernação, de montagem dos livros, né? Isso para as empresas normais, as empresas que não sejam públicas, né? Que estejam vinculadas a prestarem as informações através do ambiente SPED. Então, elas também têm que estar armazenando todos os registros de forma digital e registrando os arquivos digitais no Departamento de Registro Empresarial e Integração. Aí nós vamos falar um pouquinho da resolução do Conselho, né? Então, as formalidades da escrituração contábil em forma digital. Isso foi feito através do comunicado técnico CTG 2001. Então, o que acontece, né? A base legal é a linha F do artigo 6º do Decreto 9.295 de 1946, que foi alterado depois pela Lei 12.249 de 2010, e deve ser executada em conformidade com os preceitos estabelecidos na Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral, a NBCTG 2000, que trata sobre escrituração contábil. Então, é só lembrando que essa norma aí da Norma Brasileira de Contabilidade, ela vai falar sobre escrituração contábil de uma maneira geral, de uma maneira mais ampla, né? Então, ela estabelece o quê? A escrituração ela deve ser feita em idioma e moeda correntes nacionais, em forma contábil, em ordem cronológica de dia, mês e ano, e com base em documentos de origem externa ou interna, na sua... Tá meio ruim para mim ver aqui. Que comprove ou evidenciem os fatos contábeis. Então, a base para a escrituração seria isso. E também ela coloca para nós o seguinte, que o conteúdo mínimo dos lançamentos, o que deve conter, então, o lançamento? A data do registro contábil, ou seja, a data que o fato contábil ocorreu, a conta devedora, a conta credora, o histórico que represente a essência econômica da transação, ou o código de histórico padronizado, né, nesse caso baseado em uma tabela auxiliar inclusa em livro próprio, o valor do registro contábil e uma informação que permite identificar de forma unívoca, ou seja, unida, né, todos os registros que integram o mesmo lançamento contábil. Então, esses são os pontos que eles colocam com relação à escrituração. Os livros, né? Nós temos aí os livros diário,
e o livro Razão. Então, o livro diário e o Razão, eles constituem registros permanentes da entidade. E quando eles forem escriturados em forma digital, eles são constituídos de um conjunto único de informação das quais eles se originam. Então, na realidade, o que vai acontecer? As informações entre o livro diário e o livro Razão, elas têm que estar batendo, elas têm que estar coerentes, né? Até porque elas são formadas através do próprio lançamento contábil que o contador vai fazer. E o livro diário, assinado digitalmente pela entidade e pelo contabilista legalmente habilitado, deve ser submetido ao registro público competente, que é o departamento de registro que eu acabei de falar para vocês. Então, o que acontece? Não é mais necessário fazer a impressão do livro, para depois, então, ir fazer o registro dele, né? Mas o arquivo digital tem que ter assinatura digital pelo representante legal da empresa ou pelo contabilista, e também deve ser feito o registro desse arquivo digital através do departamento competente, lá o departamento de registro. Okay? Então não pode esquecer desse detalhe que, apesar de ser uma escrituração digital, ela também tem essas formalidades que devem ser cumpridas. Então, voltando na escrituração contábil, né? Então, em caso de uma escrituração contábil em forma digital, isso é um ponto muito importante, então não há a necessidade de impressão e encadernação em forma de livro. Porém, o arquivo magnético autenticado pelo registro público competente deve ser mantido pela entidade. E aí vem uma questão muito interessante, né? Que é o seguinte: esse arquivo, esse registro que tem que ser guardado pela empresa, né? A empresa tem que tomar muito cuidado, porque ela é a fiel guardadora. Então, ela vai gerar o arquivo, vai fazer a assinatura digital, vai fazer o registro, vai enviar no ambiente SPED, e depois ela deverá manter guardado esse registro, esse arquivo digital, durante 10 anos no mínimo. Então, o que vai acontecer? É aconselhável que ela tenha sempre um backup dessas informações e que o arquivo principal e o backup não estejam guardados no mesmo lugar. Então, caso aconteça algum problema, de repente a empresa foi roubada, então, ou a empresa teve um incêndio, né, alguma coisa assim, é importante que esses arquivos não estejam no mesmo local. Então, hoje em dia, como a tecnologia está bem mais avançada, é bem interessante que você tenha armazenado isso aí, por exemplo, no servidor da empresa, um exemplo, né? E também tem os arquivos em nuvem. Por quê? Você deixando eles na nuvem, né, é muito mais fácil que você pode acessar eles da onde você estiver através da internet. E aí a possibilidade de você estar perdendo os arquivos é bem menor, ok? Então é bem interessante que você tenha sempre um arquivo físico, né, num servidor ou armazenado em algum dispositivo, e também mantenha uma cópia do registro aí do arquivo digital, por exemplo, na nuvem. E aí nós vamos falar um pouquinho da instrução normativa da Receita, que fala sobre a competência para regulamentar, né? Do Departamento de Registro Empresarial e Integração. Então, o Departamento de Registro Empresarial e Integração, ele é um órgão da Secretaria da Micro e Pequena Empresa. E ele substituiu o Departamento Nacional de Registro do Comércio, o DNRC, em todas as suas atribuições. Então, até um determinado período, não lembro se era 2010, era o DNRC, e depois passou a ser o Departamento de Registro Empresarial e Integração. Então, a competência para dispor sobre a escrituração contábil digital, por ele, né, no caso o departamento chamava de livro digital, ela vem lá do Decreto-Lei 486 de 69. Então, apesar de ser um decreto bem antigo, né, 1969, o que ele diz para nós? Ele fala assim, que compete ao Departamento Nacional de Registro do Comércio baixar as normas necessárias à perfeita aplicação desse decreto-lei e de seu regulamento,
podendo, quando for o caso, resguardadas a segurança e a inviolabilidade da escrituração, estender a autenticação prevista no artigo 5º, parágrafo 2º, a impressos de escrituração mercantil que o aperfeiçoamento tecnológico vem a recomendar. Então, lá atrás, em 1969, não se falava em sistemas computadorizados. Mas o que acontecia? Nós temos que lembrar, né, que naquela época a maior parte da escrituração ela era feita de forma manual. E aí, naquela época, o departamento de registro ele pensou assim, bom, estava começando um processo de mecanização da escrituração. Então, algumas máquinas de contabilidade que faziam escrituração ou mesmo escrituração através de máquinas de escrever. Então, ele pensou no aperfeiçoamento tecnológico. É lógico que naquela época esse aperfeiçoamento tecnológico se referia à mecanização da escrituração contábil. E ele ainda vale porque, assim, depois da mecanização veio a parte de escrituração digital, que é o que nós estamos vivenciando hoje. Então, usando desta prerrogativa, né, o Departamento Nacional de Registro, ele regulamentou o livro digital e as microfichas, que também não são mais utilizadas atualmente, né? Quando ele fez a regulamentação, ele falou do livro digital e microfichas, mas na realidade agora nós estamos só nos referindo à escrituração contábil digital, que é feita através do ambiente SPED. Qual que é a abrangência disso aí, né? Então, isso está abrangendo todas as pessoas físicas e jurídicas sujeitas a registro em junta comercial. Então, nós estamos falando de empresários individuais, sociedades empresárias, a EIRELI, que é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, cooperativas, consórcios de empresa, grupos de sociedades, leiloeiros, tradutores públicos e os intérpretes comerciais, ok? Então, é uma abrangência muito grande, são muitas empresas e mesmo pessoas físicas que têm que estar registrando as coisas na junta comercial e estão abrangidas, então, com essa regulamentação aí da escrituração contábil digital. Perfeito? O meio de escrituração. Então, o que acontece, né? Começou com papel, depois o conjunto de fichas avulsas, né? Aí depois veio o conjunto de fichas ou folhas contínuas, que foi usado durante muito tempo. Depois, as microfichas, que foram até dezembro de 2014, e de lá para cá, né, no início de 2015, os livros digitais, que é a escrituração contábil digital feita no ambiente SPED. Ok? Então, a gente já fala também que os livros devem ser quanto aos meios uniformes, aquela coisa toda, porque vamos dizer assim, é uma tradição que vem desde a época que era necessário fazermos os livros, encadernarmos, então tinha uma série de normativas que o próprio conselho colocava para os contadores, né? Além deles terem as folhas numeradas e rubricadas, eles tinham que ter a sequência numérica, tinha que ter termo de abertura e encerramento, tinha uma série de coisas que, hoje em dia, com a escrituração contábil digital, isso já não é seguido desta maneira. Demonstrações contábeis, né? Então, o que acontece também? A obrigatoriedade da transcrição. O artigo 4º, os incisos 1 e 2, definem também os signatários, que fazem parte do item 9 da resolução do Conselho Federal de Contabilidade, né, que é o comunicado técnico CTG 2001, que é assinado pelo representante da entidade ou, né, por contabilista habilitado e em dia com a anuidade. Então, o que ele está dizendo para nós? Todas as demonstrações, elas têm que ser colocadas no ambiente SPED, de acordo com a regulamentação, e têm que estar assinadas, no caso, digitalmente, ou pelo representante
da empresa ou por um contabilista habilitado que esteja em dia com as coisas lá no conselho, né, com toda a obrigação que ele tem no conselho. E também, lá no artigo 274 do Regulamento de Imposto de Renda, né, ele fala também sobre a transcrição do balanço e do balancete no LALUR, que é o Livro de Apuração do Lucro Real, né? Então, são as regulamentações. Então, o que ele diz para nós aqui, né? A obrigatoriedade de você estar disponibilizando as demonstrações contábeis, ela vem por diversos dispositivos legais. Então, nós temos o Código Civil, que diz que o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico devem ser publicados, devem ser disponibilizados, né? A lei das SAs, que é a Lei 6.404, ela vem falar para nós o seguinte, que as empresas devem elaborar o balanço patrimonial, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, né? Que ela pode ser incluída na DMPL, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido, que até eu preciso relembrar vocês que, assim, como nós não temos mais no balanço, na parte de patrimônio líquido, lucros acumulados, porque essa conta foi extinta pela 11.638, então não se faz mais a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Na verdade, nós fazemos apenas a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Então, as empresas que tinham que fazer demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, agora, né, depois da introdução da nova lei das SAs, elas fazem a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Também tem que fazer a demonstração do resultado do exercício, a demonstração dos fluxos de caixa, né, exceto as companhias fechadas, né, com patrimônio líquido inferior a 2 milhões, apesar que o Conselho recomenda que todas as sociedades façam a demonstração dos fluxos de caixa, mas não existe a obrigatoriedade. E a demonstração do valor adicionado, que pela lei só as companhias de capital aberto devem fazê-lo, certo? Nada impede que uma empresa faça também a demonstração do valor adicionado, então não tem nada impedindo. E o regulamento do imposto de renda, ele estabelece o seguinte, que é obrigatório a empresa estar elaborando o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do período, que é a demonstração do resultado do exercício, e a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. E conforme nós falamos, né, com a mudança da nova lei das SAs, não existe mais lucros acumulados no patrimônio líquido, então não existe mais a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Ela foi substituída pela demonstração das mutações do patrimônio líquido, que é a DMPL. Perfeito? Então, pelo regulamento do imposto de renda, a gente tem que ler balanço patrimonial, demonstração do resultado do período, do exercício, e DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido. Perfeito? E temos também uma resolução, né, do Conselho que diz para nós o seguinte, olha, o que vocês têm que estar elaborando? Então, o balanço patrimonial, demonstração do resultado do período, demonstração do resultado abrangente do período, que pode ser apresentada como um quadro demonstrativo próprio ou dentro das mutações do patrimônio líquido. Então, vamos entender isso aqui? Se a empresa faz a demonstração das mutações do patrimônio líquido, que é a DMPL, então já se entende que lá dentro tem a demonstração do resultado abrangente, que nada mais é do que demonstrar o que a empresa fez com o resultado do período. Então, quanto que ela distribui de dividendos, quanto que ela reservou em alguma conta e assim por diante. Então, fazendo a DMPL, você já está cumprindo essa obrigação. A demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração do valor adicionado. Então, eles ainda colocam, né, se exigido legalmente ou se algum órgão regulador ou mesmo se for apresentado voluntariamente. Então, é aquela questão. Vamos dizer que, apesar da lei estabelecer que a obrigatoriedade é só para empresas de capital aberto, pode ser que mais para frente algum órgão do governo fale, não,
eu quero que todas as empresas que apresentem as demonstrações contábeis também apresentem a demonstração do valor adicionado. Então, uma série de empresas vão ter que começar a fazer e apresentar essa demonstração também. Basta que se crie uma exigência legal. E também as notas explicativas. Então, lembrando, notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. Elas não podem ser deixadas de lado. Elas têm que fazer parte sempre que você apresentar o conjunto das demonstrações contábeis. Certo? Assinatura digital, né? Assinaturas do livro digital. Então, também está previsto isso aí na instrução normativa lá do Departamento de Registro, né? Então, como é que funciona? A pessoa física, que segundo os atos arquivados na junta comercial, tem poderes para assinar. Então, quando você faz o registro da empresa ou as alterações do contrato social da empresa na junta, o que vai acontecer? Você coloca lá quem são os sócios responsáveis pela empresa, quem são os sócios administradores. São esses sócios que têm poderes, né, para representar a empresa. Então, a gente fala assim, poderes para assinar pela empresa. Então, normalmente, é no contrato social que isso está descrito, que está determinado, e isso é arquivado na junta comercial. Então, são essas pessoas que têm que ter a assinatura digital, que tem que ter o certificado digital para poder assinar digitalmente a escrituração contábil. Perfeito? Também pode ser o contador ou o técnico em contabilidade habilitado. Muitas vezes o que vai acontecer? Para a parte de escrituração, os sócios acabam deixando o contador responsável como a pessoa habilitada para assinar pela empresa, certo? Não tem um limite de quantidade de pessoas para assinar. Então, não existe assim falar, não, só pode ser 2, 3, não. Podem ser todos os sócios, desde que isso esteja previsto lá no contrato, né? E você pode ter vários contadores ou até mesmo técnicos em contabilidades que estejam habilitados a assinar de forma digital em nome da empresa. Basta que isso esteja registrado, que isso esteja arquivado na junta comercial. Ok? E também por procuração. Aí, no caso, exceto o contador ou técnico de contabilidade, porque ele é o representante técnico, né? Então, não é uma procuração. A procuração é se alguém está assinando por um sócio. Então, vamos supor que um sócio não está podendo estar assinando, não está podendo fazer a parte de representação dele, ele pode fazer uma procuração e o procurador assina por ele. É lógico que para que isso aconteça, essa procuração deve ser específica e tem que estar arquivada na junta comercial. Senão, não tem validade. Ok? A autenticação dos livros, né? Então, a obrigatoriedade. É indispensável para que a escrituração tenha uma validade jurídica para todos os fins, inclusive para fazer prova a favor do empresário. Então, nós temos que fazer a autenticação dos livros, né? Eles têm que estar registrados junto ao Departamento de Registro. Isso está previsto na Instrução Normativa DRI 1113, está previsto no Código Civil, está previsto também na Resolução do Conselho Federal de Contabilidade, a 1299, e está previsto também no Regulamento de Imposto de Renda. Então, assim, não pode deixar de fazer esse registro, né, que é como eles chamam, autenticação dos livros, né, para que eles tenham validade, para que eles possam ser utilizados sem nenhuma restrição. E é lógico que, assim, a legislação diz que é uma garantia para os sócios, né, para o empresário, de que tudo aquilo que ele está fazendo está de forma correta, está de forma regular. Perfeito? Então, vocês estão vendo que tem uma série de legislação que obrigam esse registro, que obrigam essa autenticação aí dos livros contábeis, mesmo no formato digital. Então, tem uma questão interessante, né? Alguns problemas que são muito comuns, né, muito corriqueiros aí, com relação a essa questão da autenticação dos livros, ou seja, do registro dos livros junto ao Departamento de Registro Empresarial, né? Então, um dos erros mais comuns é um erro na numeração do livro. Então, precisa lembrar o seguinte, os livros contábeis, eles têm uma sequência numérica.
Quando a empresa começou no livro número 1, depois vai no livro 2, 3, é uma sequência normal, numérica. Então, não pode errar a numeração sequencial do livro. Também, se você tiver alguma imprecisão na grafia do nome empresarial, é lógico que assim, isso é um erro muito grave, né? Porque ainda mais falando em escrituração digital, não pode realmente estar errando, né? Denominação incorreta do livro, então eu não posso errar o nome do livro. Eu tenho que colocar certinho para não ter problema, né? Uma assinatura por uma pessoa que não seja autorizada. Então, como nós falamos, só podem estar assinando os sócios que representem a empresa, o contador ou técnico de contabilidade habilitado, né? Também pode ser até por procuração, procurador assinando em nome de algum dos sócios, desde que isso esteja registrado junto à junta comercial, né? Então, não pode esquecer isso de forma alguma. O outro erro é você esquecer de arquivar, né, de fazer o registro lá na junta da procuração de um procurador que está assinando pelo sócio. Isso vai causar um erro, porque não vai bater, né? Fala, olha, essa pessoa não está autorizada a representar a empresa, assinar digitalmente os livros contábeis, né? E também informação errada da data de arquivamento ou da transformação de sociedade simples em empresária. Então, o que acontece? Qualquer alteração nos atos da empresa, né, pode ser troca de sócio, troca de diretor-presidente, formação do conselho consultivo, enfim, qualquer coisa que vai estar mexendo com a estrutura da empresa e, consequentemente, seja necessário fazer o registro junto da junta comercial, vocês têm que estar lembrando que isso tem que ter uma sequência. Então, assim, cada alteração sendo registrada de forma correta, na data correta e ser arquivado lá na junta comercial, para não dar problema no caso do registro dos livros, né, da autenticação dos livros. Porque vamos supor que trocou lá um dos diretores que era um sócio representante da empresa. E aí você não fez o arquivamento dessa alteração aí na junta comercial, ou fez e esqueceu de estar transmitindo isso aí no ambiente. Então, isso aí vai causar algum problema posteriormente em relação à autenticação dos livros. Então, precisa tomar bastante cuidado com tudo isso aqui. Substituição, né? Então, você enviou a escrituração contábil digital, né? E aí, nós podemos substituir isso aí? Então, a escrituração contábil digital, ela pode ser substituída a qualquer momento, desde que esteja nos seguintes status lá dentro do SPED, né? Do ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital. Se tiver status de recebida, se tiver status de em exigência, ou aguardando processamento, ou aguardando pagamento, é possível, então, você estar substituindo. Então, olha, eu percebi que havia um erro, que eu precisava acertar alguma coisa na escrituração. Então, eu verifico lá no SPED para ver como é que está o status, né? Então, se tiver um desses status, então a escrituração contábil foi recebida, ou está em exigência, ou está aguardando processamento, ou aguardando pagamento, você pode estar substituindo, você pode estar retificando, corrigindo. Agora, não poderá mais ser substituída se ela tiver o status autenticada, em análise ou substituída. Então, precisa tomar bastante cuidado com isso aí. Tá? Então, normalmente o contador é bem cuidadoso, ele é bem criterioso nisso aí, mas vale a pena estar lembrando. E o prazo de entrega, né? Então, o prazo de entrega é até o último dia útil do mês de junho do ano subsequente. Então, quando é que eu posso estar fazendo isso aí? Até o último mês, o último dia útil, né, do mês de junho do ano seguinte, certo? A única exceção é se no caso de uma extinção da empresa, cisão da empresa, fusão ou incorporação. Então, cisão é quando você pega uma empresa e divide ela, né? Você transforma ela em mais de uma. A fusão é quando você junta duas empresas e acaba transformando ela
em uma única empresa. Ou incorporação, quando uma empresa acaba engolindo a outra, né? Então, incorpora, fala, olha, eu comprei essa empresa e agora ela faz parte da minha. Então, deixa de existir aquela empresa que foi comprada e ela passa a ser parte da empresa compradora, né? Então, é até o último dia do mês subsequente ao evento. Então, dá para sempre estar acompanhando isso aí. Aqui nós temos a questão de consulta. Então, vamos supor que você precisa ver como é que está a questão da escrituração contábil digital. Então, você vai dentro do ambiente, né? Você vai digitar lá o hash da escrituração, sem o dígito verificador, que seria a chave de acesso do documento, né? Ou você pode também indicar a localização de um documento que indique a escrituração. Então, o arquivo de recibo, o termo de autenticação, o termo de notificação, o termo de desautenticação, né? Qualquer um desses daí você vai lá, clica e informa para poder, então, acessar, para poder verificar como é que está a situação da escrituração contábil. Perfeito? Quem são as pessoas obrigadas? Aí nós vamos falar da escrituração contábil fiscal. Então, na escrituração contábil fiscal, estão obrigadas, né, a essa escrituração todas as pessoas jurídicas, inclusive as imunes e isentas, sejam elas tributadas pelo lucro real, pelo lucro arbitrado ou lucro presumido. Então, tanto faz, né? Lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado, todas elas são obrigadas a estar fazendo a escrituração contábil fiscal. E lembrando, né, que cada sociedade em conta de participação, SCP, deverá preencher e transmitir sua própria escrituração contábil fiscal, utilizando sempre o CNPJ da sócia ostensiva e um código criado por ela para cada sociedade em conta de participação. Quais são as exceções nesse caso, né? Pessoa jurídica optantes pelo Simples Nacional, então elas não são obrigadas. Órgãos públicos, autarquias e fundações públicas também não são obrigadas. E pessoas jurídicas inativas. Então, acho que nós já até comentamos alguma coisa disso aí em uma aula, antes da pandemia, né, numa aula presencial que nós tivemos, nós já havíamos comentado sobre essas questões, né? E aí, aqui tem uma pequena ilustração mostrando para nós, né? Quem é sujeito à tributação com base no lucro real vai estar preenchendo lá os blocos OCE, JKLM e tal. Lucro presumido tem outros blocos que tem que ser preenchidos, lucro arbitrado são outros blocos de preenchimento, e as empresas imunes e isentas são outros blocos de preenchimento para a escrituração contábil fiscal. Perfeito? Vou falar um pouquinho sobre o e-social, que também faz parte do ambiente SPED, né, do Sistema Público de Escrituração, Sistema de Escrituração Pública, né? Ele foi criado pelo Decreto 8373 de 2014, né? E também ele é regulamentado pela circular da CEF, né, da Caixa Econômica Federal, 673 de 2015. Então, o decreto número 8373, ele criou o sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, que é o e-social. Todo mundo só conhece por e-social. E por meio desse sistema, os empregadores, eles devem comunicar ao governo de forma unificada, né, no mesmo ambiente, todas as informações relativas aos trabalhadores, como os vínculos, né, do trabalhador, as contribuições previdenciárias, a folha de pagamento dos seus trabalhadores, a comunicação de acidente de trabalho, a comunicação de aviso prévio, escriturações fiscais e informações sobre o fundo de garantia por tempo de serviço. Então, o que acontece, né?
A transmissão eletrônica dessas informações, desses dados, né, ela simplifica a prestação das informações referente às obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Então, no mesmo ambiente, você consegue fazer, prestar as informações, né, de maneira unificada, tanto as informações fiscais, as previdenciárias e trabalhistas, e dessa forma, você consegue reduzir um pouco a burocracia, que era muita burocracia em relação a tudo aquilo que você tinha que estar fornecendo informação. Então, para cada tipo de informação, você tinha que estar enviando uma obrigação acessória, um relatório, enfim, alguma coisa para órgãos diferentes do governo, né? Então, a prestação das informações através do e-social, né, através do ambiente SPED, e especificamente no módulo de e-social, ela pretende substituir todo o preenchimento e entrega de formulários e declarações separados a cada ente. Então, o que vai acontecer? Você acaba, naquele ambiente, unificando uma série de informações e acaba tendo uma redução de trabalho, uma redução de burocracia. A implantação completa do e-social, porque ele ainda não está completamente implantado, né? Até teve algumas empresas que agora iam estar iniciando em 2020, mas eles postergaram devido a toda essa parafernália de coisa que tem acontecido, né? Elas têm como objetivo garantir direitos previdenciários e trabalhistas. Também racionalizar e simplificar o cumprimento de obrigações. Eliminar a redundância de informações prestadas pelas pessoas físicas e jurídicas, né? Porque às vezes você tinha que fazer prestar uma informação para o INSS, para o FGTS, para a Receita, para isso, para aquilo, e agora, através do e-social, você coloca a informação ali no ambiente e todo mundo já tem acesso para poder pegar as informações que são pertinentes a cada ente. E aprimorar a qualidade das informações das relações de trabalho previdenciárias e tributárias. Então, esse é o contexto do e-social, esse é o objetivo do e-social, segundo a visão do governo, segundo a visão, no caso do governo federal, que foi o criador aí do e-social, né? Então, o que acontece, né? Por meio do e-social, por meio desse canal do e-social, os empregadores, as empresas, né, passarão a comunicar ao governo federal de uma forma unificada, né, 15 obrigações. Então, a primeira seria a GFIP, que é a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e de Informações da Previdência Social. Então, ele vai estar colocando as informações lá no e-social e gerando já automaticamente a guia sem nenhum problema, né? O CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, né, para controlar as admissões e demissões de empregados sob o regime da CLT. Então, não é mais necessário fazer o CAGED em forma de relatório demonstrativo, né, e sim através do preenchimento das informações no e-social. A RAIS, que é outra informação que anualmente ou até mensalmente, trimestralmente, a gente tinha que estar passando para o governo, né? Que é a Relação Anual de Informações Sociais, ela também não tem mais a necessidade de ser feita como um documento à parte, sim através do preenchimento do e-social. O livro de registros de empregado. Então, o que o governo está dizendo para nós? Olha, com o funcionamento completo do e-social, o que vai acontecer? Você não precisa mais ter o livro de registro de empregado de forma física. Você vai fazer o registro dos seus empregados de forma digital, através do e-social, e aí depois é só arquivar, usar, né, fazer o arquivo digital das informações, e não é necessário mais ter o livro de registro de empregado. Lembrando que essa obrigação, que é o livro de registro de empregados, ela é uma obrigação que vem lá atrás, desde 1943, 45, porque as empresas tinham que ter o livro de registro preenchido na própria empresa, né? E esse livro,
tinha que estar batendo com as informações da Carteira de Trabalho e Previdência Social, a CTPS, para quando viesse uma fiscalização do fiscal do trabalho, viesse na empresa, né, ele pudesse conferir todas as informações ali no livro de registro e, posteriormente, até verificar se estava batendo com uma carteira de trabalho de algum dos funcionários. Então, era essa o fundamento, né, de você ter o livro de registro de empregados. Também vai substituir o CAT, né, a comunicação de acidente de trabalho. Então, quando acontecia um acidente de trabalho dentro da empresa, você tinha que fazer o CAT, né, e informar que houve um acidente, porque muitas vezes esse acidente acabava ocasionando o seguro, né, a pessoa ficava afastado por questão de saúde e tal, e precisava, então, ter essa comunicação do acidente de trabalho, né. Também a comunicação de dispensa. Então, quando você vai fazer o desligamento do funcionário, você pode fazer agora através do ambiente do e-social, certo? E a carteira de trabalho e previdência social é um outro item, né, que eles vão estar, vamos assim, deixando de se tornar obrigatório como documento físico. Por quê? O governo já estabeleceu, por exemplo, o título eleitoral eletrônico, né? Então, agora você tem o seu título de eleitor, agora você tem o programinha, né? Que você pode baixar no seu smartphone e o título já vem lá com as suas informações, você não precisa mais do papel. E também a intenção do governo é criar a carteira de trabalho e previdência social digital. Então, o trabalhador, ele não vai mais precisar ir até uma delegacia de trabalho, né, ou secretaria do trabalho, fazer o documento, fazer a sua carteira de trabalho de forma física. Ele pode baixar o aplicativo e, quando estiver funcionando plenamente o e-social, todas as informações que deveriam estar registradas fisicamente, né, lá na carteira de trabalho, estarão no aplicativo disponível para o funcionário, certo? Também, através do e-social, não será necessário mais fazer o documento do perfil proficiográfico previdenciário, que é o famoso PPP, que é para verificar se o funcionário ou aquela função que ele exerce está sujeita à insalubridade ou periculosidade, né? Então, é feito através do LTCAT, que é o laudo técnico, né, que estabelece os níveis de perigo, os níveis de risco existentes dentro da empresa, e o perfil proficiográfico previdenciário, ele vai estabelecer dizendo assim, olha, a função que a pessoa está exercendo, esse cargo que a pessoa exerce dentro da empresa, ele está sujeito à insalubridade, ou ele está sujeito à periculosidade, inclusive para recebimento dos adicionais, né? Então, ao invés de você fazer agora esse documento à parte, você vai estar colocando todas essas informações dentro do e-social. Também essa questão da declaração do imposto de renda retido na fonte, a DIRF, né? Então, ao invés de você fazer a declaração separadamente, um documento à parte, a partir do momento que o e-social estiver funcionando plenamente, todas essas informações estarão disponíveis dentro do e-social, que é onde vai estar, inclusive, a parte de folha de pagamento, e o imposto de renda retido na fonte é um dos itens, né? A DCTF, que é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, também, a partir do momento que o e-social estiver em pleno funcionamento, ela não será mais necessária de ser feita separadamente, né? Dentro do próprio e-social você já vai ter as informações necessárias. Uma outra coisa engraçada e até interessante, né, é o quadro de horário de trabalho, né? Então, antes do funcionamento pleno do e-social, o que acontecia? Um dos documentos obrigatórios que você tinha que manter, inclusive afixado em local visível dentro da sua empresa, dentro da empresa onde você trabalhava, era o quadro de horário de trabalho, onde lá devia estar constando funcionário por funcionário, o horário de entrada, o intervalo, né, para descanso e alimentação, e o horário de saída, para uma fiscalização
pelo Ministério do Trabalho, né? E agora, esse quadro de horário de trabalho ele também vai estar dentro das informações do ambiente do e-social, lá dentro do SPED, né? O MANAD, que é o Manual Normativo de Arquivos Digitais, que esse aí já é uma coisa mais moderna, né? Arquivos digitais, a própria folha de pagamento da empresa. Então, toda a folha de pagamento mensal, todos os registros vão estar dentro do e-social. A guia de recolhimento do fundo de garantia, que é derivada da própria folha de pagamento, né? Que é para o funcionário poder estar acompanhando lá se os depósitos de fundo de garantia dele estão sendo feitos todos os meses, certinho e tal. Através do e-social, isso vai ser bem rápido, bem fácil de estar sendo verificado. E a guia da Previdência Social, que é outro item interessante, que é a GPS, porque antigamente muitos funcionários estavam registrados na empresa, tinha lá um registro bonitinho na carteira de trabalho dele, só que quando ele ia se aposentar, que ele ia fazer o levantamento junto ao INSS, ele percebia que um determinado período que ele ficou trabalhando numa empresa, que às vezes a empresa nem existe mais porque faliu, sei lá, né, alguma coisa assim, não houve o recolhimento do INSS, não houve o recolhimento da Previdência Social. E aí ele acabava não podendo se aposentar porque não tinha o tempo necessário de contribuição. E agora, com o e-social, o que vai acontecer? O funcionário vai conseguir puxar o seu extrato previdenciário de uma maneira bem rápida, bem fácil, para ver se todas as contribuições que seriam mensais ao INSS, né, derivadas do registro dele na empresa, estão sendo efetuadas de forma correta. Então, é bem interessante isso aí para estar acompanhando, porque com a reforma previdenciária, que o pessoal vai ter que ficar aí anos e anos para poder se aposentar, né, muito mais do que teria anteriormente, é bem importante estar acompanhando isso aí. Não, eu achei que era grande. Tem alguém que está com o microfone aberto, está batendo papo aí, está atrapalhando, hein? Aí nós temos que falar um pouquinho quais são as vantagens para as empresas, né, em utilizar o e-social. Daniel, Oi. tinha uma dúvida aí sobre carteira de trabalho digital. Em alguns estados já tá sendo disponível. Brasília, um amigo meu, disse que já está usando já. Então, mas é o que eu estou falando. O ambiente do e-social, ele está em fase de acabamento, vamos dizer assim, né? Ele está quase pronto, ele está quase completo. Então, já existem alguns estados da federação que eles estão já com vários módulos do e-social ativos para poder fazer uma espécie de laboratório, né? Para o governo perceber se tudo aquilo que ele havia planejado dentro do e-social está funcionando corretamente. Então, realmente, se você procurar, inclusive, acho que no aplicativo, lá na lojinha de aplicativo do seu smartphone, você provavelmente vai encontrar CTPS digital. Eu só não sei se aqui em São Paulo já está funcionando, mas tem estados que já está ativo, sim. Então, assim, falta pouco para que o Brasil todo esteja utilizando de uma maneira ampla o e-social. Entendeu? Ok. Então, quais são as vantagens para as empresas, né, em utilizar o e-social em empresas, né, que é tudo isso que nós estamos falando agora, né? A vantagem, teoricamente, pelo que o governo está dizendo e por tudo que está sendo apresentado, né, o e-social ele tem a intenção de simplificar os processos. O que vai acontecer? Se você simplifica o processo, ou seja, se o contador tem que fornecer menos informações para órgãos diferentes, né? Ele vai fornecer uma única informação e os entes vão poder estar acessando essa informação e pegando aquilo que é necessário para o seu cadastro, né? Vai gerar também um ganho de produtividade. Então, o e-social ele tem a intenção de subsidiar a geração das guias de recolhimento do Fundo de Garantia e demais tributos, né? Por quê? É para evitar erro de cálculo, porque ainda hoje acontece algum erro de cálculo na geração de guia de recolhimento de previdência social, de fundo de garantia, de alguns outros tributos, e através do ambiente
do E-Social e do SPED, eles querem estar reduzindo, né, diminuindo esses erros de cálculos. E a plataforma também ela tem a intenção de garantir maior segurança jurídica, né? É lógico que a gente tem que pensar assim, o que é essa segurança jurídica? Aquelas empresas que trabalham seguindo corretamente a legislação, então ela tem o funcionário, ela registrou o funcionário certinho, ela está recolhendo fundo de garantia certinho, está recolhendo INSS, cumpre com todas as obrigações tributárias, acessórias, tudo bonitinho. O que vai acontecer? Não tem esse problema de você ser processado, às vezes por bobagem, né, por esquecer de cumprir uma obrigação ou coisa parecida, porque a transparência de todas as obrigações, de todas as operações da empresa no que se concerne a parte de folha de pagamento, registro de funcionário, obrigações acessórias de todas esses aspectos aí, vão estar sendo feitas de uma maneira mais segura, mais ágil, né? Então, vai evitar uma série de coisas. E aquela empresa que não cumpre direitinho com todas as obrigações, vai ficar muito mais fácil também do próprio funcionário pegar o erro. Então, assim, de repente, vamos supor, daqui mais 2 anos, o E-Social está completinho, está funcionando perfeitamente, e o funcionário quer saber se ele está com registro ok, se a empresa está recolhendo INSS, se a empresa está recolhendo fundo de garantia, né? Apesar que já dá até para ver fundo de garantia pelo aplicativo da Caixa, tudo mais, mas vamos supor que ele quer verificar isso aí. Ele baixa a carteira de trabalho digital dele e vai acessando as informações através do aplicativo. E lá ele vai poder verificar se a empresa fez o registro correto na data que ele iniciou na empresa, se já ultrapassou o tempo de experiência, se está corretamente registrado, se a empresa fez o recolhimento do INSS, fundo de garantia, enfim, todas essas informações aí vão estar já disponíveis através do ambiente do E-Social, inclusive questão de férias, né? Olha, a empresa me concedeu férias, isso aí já está aparecendo lá na minha carteira digital, carteira de trabalho digital, então ele vai lá, verifica, por quê? É tudo automático. À medida que a empresa coloca as informações no E-Social, essas informações vão estar disponíveis para o empregador, para o empregado e para toda a sociedade, né? Então, vai ser bem interessante isso aí, em termos de agilidade, né? De você querer saber uma informação e rapidamente você conseguir essa informação através do ambiente E-Social e através, por exemplo, da carteira de trabalho digital, que é uma das interfaces de comunicação com o E-Social, né? No caso, é o empregado tendo as informações que dizem respeito a ele, né? Vindo direto do E-Social para ele, tá? O que acontece também? Com a substituição da entrega de diversas obrigações por apenas uma operação que vai ser totalmente padronizada, né? Teoricamente, as empresas vão diminuir gastos, né, e tempo dedicados atualmente para execução dessas tarefas. É lógico que precisa lembrar assim, né, eles acham assim, olha, tinha 3 pessoas que faziam essas obrigações aí, porque era um volume muito grande de serviço, agora talvez dá para reduzir para 2, tal. Pode até acontecer isso, mas nós temos que lembrar o seguinte, o sistema tem que ser alimentado, o sistema tem que ser checado, né, para ver se não tem informação incorreta, você tem que fazer verificação de inconsistência. Então, no pensamento do governo, ele está pensando em redução de custos para a empresa, né? Mas, de repente, o que vai acontecer? Na verdade, nós vamos precisar ter profissionais mais bem preparados, né? Profissionais que estejam sempre atualizados com relação à legislação e também com o ambiente de tecnologia da informação, para poder, então, estar fazendo essas tarefas que eram feitas muitas vezes até manualmente pelo computador, alguma coisa assim, só que num ambiente específico, né? Um ambiente digital específico, que é o E-Social, que é o SPED. E esse novo modelo, ele também traz umas outras vantagens, né? Então, o registro imediato de novas
informações, como a contratação do empregado. Então, qual que é a intenção do governo? À medida que as empresas vão contratando ou demitindo, né, é lógico, o governo automaticamente já vai saber disso. Por quê? Ele não vai fazer mais uma projeção, ou ele não vai precisar esperar o fechamento do mês para saber quantas pessoas foram admitidas na indústria, no comércio, na prestação de serviço, enfim. Basta que ele verifique, olha, hoje é dia 8, né? Eu quero verificar quantas pessoas foram admitidas hoje, ou qual é o total de funcionários que estão registrados no Brasil. Ele puxa a informação lá no sistema e automaticamente ele já sabe, olha, nós temos aí, sei lá, 30 milhões de brasileiros que são registrados em carteira, ou 50 milhões, não sei, e também dá para saber quantos foram contratados naquele dia, naquela semana, naquele mês, tudo de uma maneira bem simples, né, de uma maneira bem mais rápida do que era feito antes da implantação desse novo sistema, dessa nova plataforma de dados aí, né. Também uma outra vantagem seria a integração dos processos. Então, tudo vai estar dentro do e-social. Então, tudo que se refere à parte social, à parte trabalhista, à parte fiscal, pertinente ao funcionário, né, vai estar disponibilizado dentro do e-social. E a disponibilização imediata dos dados aos órgãos envolvidos. Então, você tem que lembrar assim, olha, nós temos o próprio Ministério do Trabalho, Economia, Finanças, tem a Receita Federal, que tem que estar acompanhando recolhimentos, tudo, né? Tudo isso aí são órgãos diferentes do governo, né? Que precisam, às vezes, da mesma informação. E através do e-social, o que vai acontecer? Todos eles poderão estar buscando essa informação no mesmo ambiente, sem problema nenhum. Então, esse novo sistema, ele na verdade, né, uma nova forma de prestação das informações por parte da empresa. Então, o que vai acontecer? Não tem nada a ver com regime tributário diferenciado. Vamos destacar bem isso, né? Na verdade, quem for lucro real, continua sendo lucro real, lucro presumido é lucro presumido, lucro arbitrado é lucro arbitrado, enfim, cada um dentro do seu regime tributário normal. A única coisa é que todos aqueles que são obrigados, então, a estar preenchendo as informações, prestando as informações junto ao e-social, farão isso para poder, então, proporcionar esse banco de dados, essas informações em tempo real, que é o que o governo está querendo. Né? Após o envio, então, de todas essas informações, né, e da sua entrada em vigor de forma plena, né, o e-social ele vai fornecer vários produtos para a sociedade. Então, o que ele vai devolver para a sociedade? Qual é a transparência que o e-social pretende estar colocando aí para a sociedade brasileira, né? Então, quando ele estiver em pleno funcionamento, né, nós teremos a folha de pagamento digital, que é a escrituração fiscal digital das obrigações previdenciárias e trabalhistas e tabela de rúbricas padronizada. Então, vamos imaginar que depois que você colocou todas as informações ali, é aquilo que eu falei, toda a parte de recolhimento de fundo de garantia, INSS e todas as demais obrigações, o governo consegue acessar de uma maneira rápida, de uma maneira precisa, né? E provavelmente também ele vai estar disponibilizando informações para sindicatos, né, ou confederações de sindicatos, para que eles possam também estar acompanhando essas movimentações relacionadas à área trabalhista, à área previdenciária, que é de interesse dos sindicatos, né. E também essa questão do registro de eventos trabalhistas. Então, qualquer evento trabalhista, ele vai ser feito de forma online e em tempo real, né? Então, a admissão de funcionário, o afastamento, olha, a funcionária saiu de licença gestante, então já está registrado lá no e-social, automaticamente o INSS já está sabendo, talvez ela não precise nem fazer o pedido, que nem é feito atualmente, né? A funcionária sai de licença maternidade, ela precisa ir até uma agência do INSS ou fazer lá o pedido pela plataforma do INSS para que ela receba o auxílio maternidade.
talvez com implantação total do e-social, o que vai acontecer? A partir do momento que a empresa informou que a funcionária está afastada por licença maternidade, eles talvez só confiram o registro de nascimento da criança, né? Isso também é uma coisa que os cartórios estão colocando essa informação em plataformas online. Bateu a informação da empresa, bateu a informação do nascimento da criança, o INSS já poderá estar pagando a funcionária com o auxílio maternidade, né? Uma situação de auxílio maternidade. A mesma coisa se o funcionário estiver afastado, por exemplo, por problemas de saúde. Então, até o 15º dia útil, desculpa, os primeiros 15 dias, né, que o funcionário está afastado por problemas de saúde, a empresa tem que estar pagando, então, o salário dele. Agora, vamos supor que o funcionário tem aí uma licença de 3, 4 meses. Então, a empresa já coloca lá no e-social que ele está afastado, que foi pedido um período de 3 ou 4 meses de afastamento por problemas de saúde. E aí, o que vai acontecer? O INSS pode estar acompanhando isso aí. Então, passados os primeiros 15 dias, o INSS confirma se ele realmente está afastado, né, se o funcionário continua afastado, e já pode começar o processo para pagamento do seguro-saúde, né, o auxílio-doença, no caso. E eu acredito que seria muito mais ágil, muito mais fácil para o trabalhador se os diversos departamentos, né, secretarias, institutos e ministérios pudessem realmente estar aproveitando todas as informações para facilitar a vida do trabalhador, né? Também no caso de demissão, então, o governo já vai estar acompanhando o que está acontecendo, nessas movimentações de admissão e demissão de funcionário, que isso afeta muito a economia, né? O funcionário que é registrado, ele não só tem aí a contribuição do salário que ele vai gastar na economia brasileira, mas também tem a questão do fundo de garantia, que é recolhido pela empresa, e tem a questão do INSS, que é recolhido pela empresa e pelo funcionário, e isso gera também uma grande arrecadação para o governo, né? E também a questão de férias, né? E 13º, e tudo aquilo que é pertinente aos eventos trabalhistas, né? Então, tudo isso aí vai ser apontado no e-social e tudo isso vai poder ser consultado e verificado de forma online em tempo real. E também a folha de pagamento digital simplificada, né? O que eles preveem aí? Uma escrituração simplificada na própria web para pequenos empregadores, né? O MEI, o segurado especial, o empregador doméstico, a pessoa física equiparada à empresa e o simples nacional, tá? Então, isso aí tudo eles estão prevendo quando o e-social estiver funcionando plenamente, né? Quando ele estiver totalmente implementado, totalmente em funcionamento. Então vai ser bem interessante e vocês vão estar acompanhando tudo isso, porque eu acredito que mais um ano, no máximo 2 anos, tudo já vai estar em pleno funcionamento. Também, o que vai acontecer? Nós vamos ter aí todas essas informações no portal do trabalhador, que é um sistema de consulta das informações dos empregados e autônomos, né, como INSS, Fundo de Garantia e direitos trabalhistas. Inclusive, o que vai acontecer? Provavelmente o governo agora, depois que tudo se estabilizar, né, ele vai poder criar uma forma do funcionário, empregado, no caso, né, entrar no INSS e, através das informações que estão sendo fornecidas aí pelo e-social, ele poder fazer uma projeção, ele fazer uma prospecção de quando ele vai poder se aposentar. Então, ele já vê lá qual o tempo que ele tem de contribuição efetiva, ele vai estar, como o programa vai estar comparando contribuição, idade e todos os quesitos, né, com essa reforma previdenciária, e aí ele vai poder ter uma previsão, né, uma estimativa de quando ele vai poder se aposentar. Isso vai ser bem interessante, né? Acompanhar o FGTS e acompanhar os direitos trabalhistas dele, né? De repente ele precisa verificar alguma coisa, como por exemplo, a empresa não paga
uma suposição, o insalubridade por funcionário, só que a função que ele exerce ou a área que ele está trabalhando tem direito a receber o auxílio a insalubridade, né, adicional de insalubridade. Então, de repente, ele consegue, através desse portal do trabalhador, cruzar as informações e descobrir que está acontecendo algum problema que ele precisaria, então, estar recebendo ou coisa semelhante, certo? No portal do empregador, será ou já está começando a acontecer o sistema de consulta da escrituração e das declarações que a empresa faz, né? O módulo de reclamatória trabalhista, a previsão é que, através desse módulo aí, o funcionário possa fazer de uma maneira bem mais ágil alguma reclamação trabalhista sem precisar fazer todo aquele trâmite que hoje é feito, né? Pequenas causas ou tem que entrar em juízo, alguma coisa assim. Através disso aí ele vai mostrar, falar, olha, eu trabalhei nessa empresa, eles me mandaram embora, eu não estou sem receber o fundo de garantia porque eles não fizeram os últimos depósitos, tal. Então, automaticamente é cruzado as informações e verificado se aquilo que ele está pleiteando é devido, e aí o governo já aciona a empresa para efetuar o pagamento e já resolve de uma maneira muito mais simplificada, né? Sem precisar todo aquele trâmite na justiça, todo aquele trâmite que já era feito até hoje, né? Então, isso também ajuda a desafogar um pouco a parte do judiciário, né? E a DCTF Web, que é a unificação dos procedimentos no âmbito da Receita Federal do Brasil, né? Ou seja, a geração das guias de recolhimento, a cobrança, o parcelamento de dívidas, né? Compensação tributária, restituição e CND, ok? Aqui nós temos a legislação, então eu coloquei para vocês aí toda a legislação, desde do decreto que instituiu aí o sistema de escrituração digital, também a portaria que dispõe sobre o cronograma de implantação desse sistema de escrituração digital, que é o e-social, né? A portaria número 300, né, que vem falar para nós sobre as instâncias de governança do sistema do e-social, e todos os demais, aí, as principais legislações referentes ao e-social. E para fechar, então, a explicação de hoje, o que acontece? Vocês estão vendo aqui, eu printei a tela da Universidade Mastermac, né? Então, vocês devem estar acompanhando aí e podem estar vendo o seguinte: a Universidade Mastermac, ela tem disponível para que vocês possam estar fazendo curso gratuitamente, né? Então, deixa eu até aproveitar e explicar novamente o que eu já havia falado ontem, eu acho que eu comentei isso com vocês, ou não foi com vocês, ou foi na segunda. Bom, enfim. A Juliana, nossa coordenadora, conversou comigo e nós, juntos com a área de TI, estamos verificando uma forma de vocês estarem fazendo cursos referentes à parte de práticas, né, práticas contábeis, dentro daquilo que a gente está trabalhando na matéria, né? E aí nós conseguimos que a área de TI disponibilizasse a Universidade Mastermac. Por quê? Quem fez Práticas 1 comigo sabe que nós utilizamos o programa Mastermac para poder fazer os lançamentos contábeis, né? Então, o Mastermac ele tem uma série de módulos, né? Não é só o módulo contábil, e ele tem também os cursos de treinamento. São cursos livres, né? Para quem utiliza os produtos da Mastermac. No caso, quem é que utiliza os produtos? A Anhanguera, né? Ela é a empresa que comprou a utilização do software Mastermac. E aí a Mastermac fez o seguinte, ela me habilitou, eu como professor, para poder disponibilizar para vocês fazerem os cursos. O curso que vocês vão estar fazendo, o que vai acontecer? Você vai fazer o curso, vai aprender, vai fazer uma avaliação, e esse curso aí vai gerar um certificado para vocês.
tudo de forma gratuita, ok? Então, eu tinha pensado em fazer que vocês fizessem o curso sobre a escrituração contábil digital e a escrituração contábil fiscal, ECD, ECF, e sobre o e-social. Agora, eu vou deixar a critério de vocês, se vocês quiserem fazer todos os cursos, né, são 7 cursos, né? Então tem aí gestão de negócios contábeis, o Bloco K, DIRF 2020, Auditor Prêmio. Então, se vocês tiverem com vontade de estar fazendo, está aí à disposição. Lembrando que vocês só têm esse semestre para poder fazer isso, porque quem é do 8º vai estar se formando no meio do ano, então não vai ter como fazer depois, certo? Então, o que eu queria combinar com vocês é que vocês fizessem o curso sobre ECD, ECF e E-Social. Os demais eu deixo para vocês, se vocês quiserem estar fazendo, vai ficar à disposição de vocês aí até o final do semestre, né? Vocês podem estar fazendo à vontade. E aí vem aquela questão, né? Serve como algo complementar, Daniel? Então, eu estou verificando com a Juliana, porque assim, a Juliana também está toda atrapalhada, porque ela tem que fazer aula online, como eu faço com vocês, ela tem que estar acompanhando todo o desenrolar aí como é que fala? A quarentena que nós estamos aí, então ela tem que estar acompanhando da casa dela as coisas lá na universidade, então ela está meio atrapalhada, mas eu estou só para poder confirmar com ela se vai poder contar com uma atividade complementar. Eu acredito que sim, tá? Eu só não posso dar certeza para vocês, porque eu estou esperando ela dar um retorno para mim, um feedback, para que eu possa, então, falar, não, é certeza, não tem problema, ela vai ser aceito como atividade complementar. Mas vamos pensar no outro lado, pensa da seguinte maneira: primeiro, é conhecimento, certo? Segundo, como vai ter o certificado, é currículo. Você pode colocar no seu currículo que você fez o curso, tudo mais lá, porque você tem o certificado para comprovar isso. Então, isso é muito legal, tá? E também está dentro daquilo que nós estamos trabalhando. Então, eu acho que casa tudo de uma maneira bem legal mesmo. Agora, para mim poder disponibilizar o curso para vocês, é o que eu falei com o Alex no começo da aula, né? Eu preciso do nome de vocês e preciso do e-mail de vocês. Então, o que vai acontecer? Depois que eu tiver com essa informação, eu vou mandar um convite para vocês. Então, de dentro da plataforma da MasterMac, eu mando um convite com o nome do aluno e o e-mail dele, dizendo assim, ó, eu estou te convidando para você fazer parte fazer o curso lá, né? Participar da Universidade MasterMac. Então, vocês precisam lembrar o seguinte: quando vocês receberem o convite, vai estar dizendo assim, para vocês acessarem o Passaporte MasterMac. Então, vocês têm que abrir lá o linkzinho, fazer o preenchimento das informações do jeito que está pedindo lá. É um cadastrinho bem simplesinho, não tem nada assim de excepcional, né? E aí fazer o curso, né? Que também não é um curso tão longo, nada tão demorado, né? Beleza? E aí, o que vocês me dizem? Ô, professor, boa noite, Fala. tudo bem? Boa noite. Eu não sei se o senhor vai saber me informar, mas referente às horas complementares, como que vai funcionar? Porque, assim, eu sei que lá a gente tem que cumprir, acho que 180 horas, se eu não me engano, e certo. 40 horas tem que ser de curso, e as outras horas tem que ser distribuída entre outros quesitos que eles pedem lá. Como que vai funcionar? Porque, tipo assim, pode ser palestra, pode ser outras coisas, né? E aí, como que fica essa questão? Então, o que eu estou tentando combinar com a Juliana, tentando acertar com ela, porque ela, como ela é nossa coordenadora, ela precisa verificar com as instâncias superiores lá da Anhanguera se é ou não possível, certo? Mas qual que é a intenção? Como a Universidade MasterMac é um parceiro da Anhanguera, ou seja, né, a Anhanguera e a MasterMac, elas têm esse relacionamento, eu acredito que os cursos que vocês vão poder fazer através da Universidade MasterMac,
eles vão valer como atividades complementares e talvez até vão poder ser considerados como palestra, vamos supor, o aluno não vai poder ir para uma palestra, né? Nós estamos proibidos de sair de casa, nós estamos em quarentena. Então, de repente, ele faz lá 4 cursos lá na universidade. E aí ele apresenta os certificados para a Juliana, ela vai verificar a quantidade de horas e vai falar, olha, as 40 horas que você tinha que fazer de curso, 2 cursos ou 3 cursos aqui está validado, 40 horas. E esse outro curso que você fez eu vou computar como sendo palestra, como sendo outras coisas, entendeu? Eu acho que é isso que pode acontecer. Perfeito, professor, então. Então, eu vou estar conversando com ela sobre isso. Então, isso que eu ia perguntar também. Tem algum prazo para o senhor poder dar um respaldo para a gente? Alguma coisa assim, não? Então, vamos por partes. Então, primeira coisa, eu preciso dos nomes e dos e-mails. Todo mundo passou nome e e-mail para o Alex, que ele é o representante. Eu citei lá no grupo já o meu e eu vi que alguns pessoal também já colocaram. Perfeito. Ele vai mandar isso para mim. Então, provavelmente amanhã eu já estou mandando para vocês os convites. Entrem, né, acessem lá o linkzinho, preencham. Oi, fala. Então, eu não passei no e-mail nem meu nome para o Alex. Como eu entrei agora na turma, eu tenho contato, não conheço quase ninguém na sala. Como é que eu faço para enviar isso para o senhor? Ô, Nésio, mas você estava sentado do lado do Alex numa aula, eu ainda falei para você, passa para o Alex o seu contato para você fazer parte do grupo, tudo. Você não passou? Não, eu não me recordo dessa conversa com o senhor, não. Ô, louco. O Onésio não passou, não, professor. Não passou? Não. Aí eu vou pedir pro Onésio, quem que ele deve ter do grupo? Se ele não tiver, Onésio, você pode fazer o seguinte. Eu vou te passar meu WhatsApp, aí você me manda por e-mail, por favor. Deixa eu pegar a caneta aqui e já vou anotar agora. Então, por favor, que eu sei que tá sendo gravado, Daniel, mas desculpa. Não, normal, a gente tá acertando os ponteiros aí. Peraí, Alex, só um minuto. Então, qual que é o procedimento que nós vamos ter que pôr na cabeça, né? Eu vou receber os e-mails, vou mandar os convites, vocês vão acessar o link, fazer o cadastro e já começa a fazer os cursos. Não vai ficar esperando, na semana que vem, quando o professor falar, não. Vai fazendo. Começa com o curso ECD, ECF. E, terminado esse, vai fazer o E-Social. Ah, professor, eu já fiz os 2 cursos, terminei, já estou com o certificado que vem pelo e-mail, né? Já recebi o certificado, tá tudo certinho. E aí eu quero fazer os outros. Pode fazer. Todos os cursos que estiverem abertos na universidade estão à disposição para vocês fazerem. Ô, professor, então, senhor... Pode falar, Alex, por favor. Peraí, deixa o Alex falar com o Onésio, um minutinho. Onésio, anota aí. Pode falar. 995 63 75 47. Deixa eu só confirmar aqui. É 995637547. Isso, exatamente, Onésio. Aí você me chama, me manda seu nome, eu já coloco na lista que eu já tô para mandar. Eu vou perguntar aí no grupo quem tem o e-mail da Janaína e pode me mandar, por favor, porque só tá faltando ela, para mim e o Onésio agora. Que aí já coloquei todo mundo no e-mail para me mandar pro Daniel. Por favor. Então, se alguém tiver, colabora aí. Pamela, qual que era a sua dúvida que você ia começar a falar? Eu falei, espera um pouquinho para a turma conversar aí. Não tem problema não, professor. Eu queria saber se o senhor consegue colocar no corpo do e-mail também aí essas classificações de curso para a gente fazer primeiro, para eu poder me recordar. Ah, tá. Então, olha, vai estar gravado na aula. Então, é só lembrar o seguinte, quando você entrar na aula 8 lá de Práticas 3, essa apresentação que eu fiz com vocês hoje aqui, que é a apresentação do PowerPoint, ela vai estar lá. Perfeito? Então, você tem que lembrar, é o primeiro e o terceiro curso. Quando você abrir o painelzinho da Universidade Mastermark, o primeiro curso, ECD, ECF e E-Social.
Certo, tá bom. Então, qualquer coisa eu assisto o link da aula e se eu esquecer alguma coisa eu revejo. Não tem uma canetinha para marcar aí? Agora, de antemão, não, professor. Não tem problema, não. Não tem problema, então. Porque, assim, o convite que eu vou estar mandando para vocês é um convite dentro da plataforma. Então, eu não tenho como escrever nada. Eu só vou colocar o nome de vocês e o e-mail e a plataforma manda o convite. Então, não tem como eu colocar mais alguma coisa. Entendeu? Mas eu mando um e-mail para vocês normal e falo, ó, faz tal curso e tal curso. Orientar no e-mail pessoal. Ô, professor. Mesmo. Eu mando, pode deixar. Fala, professor, Sandra. Esse curso é de graça ou não? Sim, gratuito. Todos os cursos que eu vou estar disponibilizando são gratuitos. Ah, tá, porque eu já fiz o ECF e o ECD. Então, no caso, só falta o SPED mesmo. Já tem o certificado, tudo? Já tenho. Você fez quando, Sandra? Faz muito tempo? Não, eu fiz mais ou menos já faz 2 meses. Ah, tá, beleza, então. Tranquilo. Então, daí você faz o e-social e se você quiser fazer mais algum, tá à disposição. Tá bom? Ah, então está ótimo, professor. Obrigada. Nada. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Data da prova, Daniel. Ah, data da prova. O Marcel só pensa em prova, viu? Marcel, essa semana aqui, a universidade vai estar mandando para nós as coordenadas da avaliação e aquilo que eu já havia comentado com vocês, né? A avaliação vai ser online. Agora, eu só não posso garantir para vocês de que maneira, qual é o procedimento dessa avaliação online, né? Eu suponho que vai ser através do Forms, que é esse aplicativo que eu tenho usado para fazer os exercícios com vocês, certo? Porque assim, ele tem dado certinho, né? Tudo bonitinho, vocês vão lá, preencher o nome completo e tal. Talvez a gente precise melhorar a estrutura do Forms, né? Para fazer uma coisa mais elaborada, né? Mas eu acredito que seja desta maneira. Por quê? Porque nós ainda estamos em quarentena, então, assim, o período de provas está para acontecer agora, né? Então, teoricamente, é como se semana que vem nós já estivéssemos iniciando as provas, né? Mas essa semana eu já dou uma posição. Pode ser que até amanhã nós temos aula de auditoria, não é isso? Então, o pessoal já fica sabendo e daí eles dão um toque para você. Porque como você está no grupo da turma, mesmo que você... Não sei se você tem aula de auditoria comigo amanhã. Acho que não, né? Não. Então, mas aí você está no mesmo grupo da turma, aí o Alex dá um toque para você. Qualquer coisa ele põe lá no grupo e você fica sabendo também. Combinado? O que mais, pessoal? Ô, professor, como que vai ser a entrega para atividades complementares? Então, a entrega dos certificados vai ser do jeito que eu estou falando para vocês. Você vai receber o certificado no seu e-mail, perfeito? Então, ele já vai vir digitalizado. Aí você vai separar os arquivinhos, né? Um certificado, outro, e vai mandar depois, quando tiver tudo organizado, vou conversar com a Juliana. Você vai falar, Juliana, estou te apresentando os certificados que eu fiz na aula de práticas 3 do professor Daniel para ser computado como atividade complementar. Aí você manda os certificados lá para ela poder validar. Tá, vai ser por e-mail, então. Tá bom. Professor? Tudo por e-mail. Diga. Professor, fala, Stephanie. Na verdade, para ser computado as horas complementares, a gente não envia para a Juliana. A gente tem que acessar o portal e em atividade complementar, seleciona o tipo de atividade lá, se é palestra, se é algum voluntariado, e coloca o que está especificando. Se pede um histórico, se pede diploma, tem que colocar lá. Geralmente não precisa mais passar pela Juliana. Ah, então perfeito. Então, provavelmente ela vai orientar vocês exatamente assim, ó. Vocês vão pegar tais certificados, coloca como curso, tais certificados põe como palestra, alguma coisa assim. Então, é tanto, professor, que eu fiz um teste, né? Fiz os cursos aí eu fiz lá 40 horas de teste e deu certo. Fui aprovado e tá lá como aprovado, tá verde lá, então acredito que está tudo certo. Perfeito.
Mas eu vou conversar com ela sobre isso e depois eu informo vocês. Tá ótimo. Para tirar mais alguma dúvida. Tá bom? O que mais, turma, que vocês querem perguntar? Acho que era só isso mesmo. Acho que é só isso mesmo. Uhum. Tá bom, então, quem souber lá que a Janaína, né, que o Alex falou que tá faltando lá, que ele não conseguiu pegar, então quem tiver o contato dela, tiver o e-mail dela, que daí ele já me manda por e-mail para mim poder fazer o convite para vocês e aí vocês começarem a fazer os cursos, né? E que nem eu falei, né? Não perca tempo não, vai lá, já faz tudo que tiver que fazer, aproveita, né? E beleza, depois a gente valida isso aí, eu vejo com a Juliana para a gente poder computar isso aí para vocês. Combinado? Combinado, professor. Eu tenho o e-mail da Juliana e já passo para o Alex. Perfeito. Então, gente, olha, como sempre, procurem tomar muito cuidado, se cuidem, higienizem as mãos, fiquem em casa se vocês puderem, tá? E fiquem com Deus. Obrigado pela participação na aula de hoje. Beleza? Amanhã estaremos juntos novamente. Obrigado, professor. Boa noite. Obrigado, boa noite, professor. Obrigada. Boa noite. Até amanhã. Para todos aí. Até amanhã.